Bom dia, gente. Então, hoje, né, nossa semana 13. O nosso assunto de hoje é tricologia, que envolve alopécia, calvície, hirsutismo e hipertricose. Então, o que a gente tem do roteiro da semana? Eu achei um artigo bem legal aqui do Tassinari e do Frano, de 2018 atual, com uma revisão bibliográfica dos principais recursos terapêuticos usados na alopecia. Então, ali tem alguns recursos, né? Tem um recurso, na verdade, que eu não trouxe aqui na aula, mas eu não vou falar, para vocês poderem ler. E assim, ele faz um resumo bem legal. Eu gosto do Dr. João Tassinari. O livro, tá? Não acho tanta coisa na biblioteca virtual como eu gostaria, mas esse livro aí de dermatologia, manual de dermatologia, até tirei aqui um printzinho da capa dele, né? No módulo 3, no capítulo 1, lá na página 425 a 443, é o capítulo do cabelo, onde fala exatamente as coisas que eu vou dar aqui na aula, né? Com outra linguagem, tá? Uma coisa complementar. Não é tão profundo, mas é complementar. O FOR explica a anatomia, histologia e fases de crescimento dos pelos, né? A atividade, vale nota. A data final de entrega é na outra quarta, que é dia 17. Elucide a etiologia e a classificação das alopécias. Cite 5 tratamentos da alopécia, explicando fisiologicamente como que eles atuam, tá? Então, tricologia. Então, afinal de contas, o que é tricologia? A tricologia estuda e encontra soluções para diversos distúrbios capilares, que alteram a estrutura e o aspecto do cabelo, como queda e quebra dos fios, caspa, infecções e doenças no couro cabeludo. O problema mais recorrente pelos pacientes que procuram a tricologia é, sem dúvida nenhuma, a queda de cabelo e a calvície. A investigação de toda queda de cabelo precisa começar com uma boa entrevista, então uma anamnese, um exame físico dos fios do couro cabeludo, né, com o tricoscópico manual ou digital, e exames complementares que o médico tricologista é habilitado a solicitar. Quem que é esse médico tricologista? É um dermatologista que se especializa em tricologia, né, em cabelo. Então, a tricoscopia nada mais é, então ali quando falou de exame, né, dessa tricoscopia, então o que é? Nada mais é do que o exame do cabelo por meio de um dermatoscópio. Então, a gente já viu, né, na parte de avaliação que o dermatoscópio é muito usado para fazer as avaliações. Trata-se de uma lupa que permite ampliar a imagem de 10 a 200 vezes. Então, aqui tá mostrando, né, um dermatoscópio. E ele tem as luzes também, que a gente consegue ver até melhor. Então, muita coisa dessa aula eu tirei desse livro aqui que quis trazer para vocês. Que na verdade, são 3 volumes, né? Eu usei um deles, que é o livro Tratado de Medicina Estética, do Maurício de Maio, tá? Essa trilogia aí é muito boa. Então, vamos em frente. Anatomia, embriologia e histologia dos pelos. Então, o aparelho pilosebáceo, ele forma-se a partir da 9ª semana de gestação. É visualizado inicialmente nas sobrancelhas, no lábio superior e no mentro. A formação dos folículos pilosos requer interação entre as células epidérmicas e a derme subjacente. Ocorre um sinal da derme para a epiderme, com formações de precursores do folículo piloso.
uma proliferação do extrato germinativo da epiderme. Então, lembra lá das camadas da epiderme, que continua na derme subjacente e aprofunda formando um lúmen. O que é esse lúmen? O bulbo piloso. Então, ele se prolifera, né? Da epiderme, continua indo para derme, vai se aprofundando mais ainda, formando esse lúmen, o bulbo piloso. As células epiteliais do bulbo piloso formam a matriz germinativa, que dará origem futuramente ao pelo. Assim que se queratinizam, forma a hastezinha do pelo, que a haste é aquela parte externa que a gente vê. As células periféricas do folículo piloso, em formação, constituem a bainha epitelial da raiz. As células mesenquimais, elas sofrem diferenciação e formam a bainha dérmica da raiz. Eu já tenho uma fotinho com essas regiões. Ao nascer, a criança, ela apresenta pelos finos e incolores, que a gente chama de lanugo. E, posteriormente, esses pelos vão sendo substituídos por pelos mais espessos e pigmentados, chamados terminais, que é o cabelo mesmo, né? Então, aqui está essa estrutura do pelo. Deixa eu botar minha fotinha para cá. Então, aqui, ó, tá os melanócitos, que são células muito importantes, né, no folículo piloso, que dá a nossa coloração, né? Vasos sanguíneos, ok? Papila, vocês vão ouvir falar muito da papila. A matriz, a medula do pelo, o córtex, que eu já vou falar, a cutícula, essa parte aqui de fora, glândula sebácea, então lembra, o folículo piloso, ele está junto com a glândula sebácea. A sudorípara que é sozinha, mas a sebácea e o folículo piloso são juntos. Tem o músculo eretor do pelo, células fibrosas da bainha da raiz, bainha interna e externa da raiz e camada vítrea. O bulbo piloso sofre uma migração de melanoblastos que se transformam em melanócitos. Pouco antes do nascimento, a melanina produzida por esses melanócitos é carregada para as células formadoras do pelo na matriz germinativa. Tá? Então, ó, os melanócitos e a matriz germinativa. Pela classificação, o músculo eretor do pelo ele é liso, ausente de supercílios e cílios e pouco desenvolvido em axila e face. Origina-se do mesênquima circundante. Prende-se a bainha conectiva do folículo e a camada papilar da derme. Então, vai prender lá a camada papilar. A papilar é a mais perto da epiderme. Recebe inervação dos nervos espinhais do tipo C simpáticos. Os pelos são estruturas finas elásticas, queratinizadas, então possui queratina, que se desenvolve de uma invaginação da epiderme, né? Já falamos, começa na epiderme e vai invaginando até a derme. São alongados de 20 a 30% quando secos e 100% quando molhados. Então, olha que legal isso. Então, ele é alongado, né? Quando você seca ele, sei lá, que seja com secador, por exemplo. Então, ele fica liso, né? Então, ele se alonga de 20 a 30%. E quando está molhado, 100% ele está alongado. Os melhores exames histológicos capilares são observados na fase de crescimento do pelo. E esse tempo de duração, né, varia de cada fase. Quanto ao couro cabeludo, eu estou falando assim devagar porque é bastante informação diferente, tá? Quando o couro cabeludo, histologicamente se observa uma pele delgada,
com grande quantidade de folículos pilosos, rica em glândulas sebáceas e músculos eretores do pelo, bem desenvolvidos. O comprimento do pelo é variável de 0,8 a 1,5 milímetros e o seu diâmetro de 0,05 a 0,5 milímetros, tá? Esses detalhes, assim, né? Eu não vou cobrar isso, não é essa a questão. Mas é importante vocês saberem, porque às vezes vocês se animam para trabalhar, né? No futuro aí com tricologia. Esse material que eu fiz tá bem completinho. Assim, eu né, me dediquei bastante para fazer ele bem completo mesmo. Então, ele tem o comprimento de 0,8 a 1,5 milímetro e o diâmetro, né, fininho, de 0,05 a 0,5. Opa, calma. Eu só esqueci de falar que depende da localização, né, e da raça. O pelo é constituído por células epidérmicas dispostas concentricamente. Então, essas células epidérmicas vão ser divididas em 3 jeitos. A medula, que é... Eu vou mostrar, acho que aqui uma foto, e daí eu volto. Ó, a medula, aqui no meio, o córtex e a cutícula. A cutícula é essa parte externa. Mais fácil. A medula. Ausência de pelos finos, tipo lanugem, em alguns do couro cabeludo e do cabelo louro, do cabelo mais claro. Forma o eixo central. Então, a gente viu ali a medula, já diz o nome, né? O eixo central do folículo piloso. Composta por células cuboides, cornificadas e retraídas, separados por espaços aéreos. Então, ali dentro, ela não é 100% preenchida, ela é meio que oca, tá? Tem esses espaços aéreos, né? Que é a oca, né? Tem alguns espaços. O córtex maior, né? É maior. Apresenta ar, faltou alguma palavra. É maior, apresenta ar nos espaços intercelulares corticais, que modificam a cor do pelo. Possui várias camadas de células longas, achatadas, fusiformes, cornificadas e pigmentadas. No pelo, da coloração preta do seu pigmento é oxidado. Então, vou voltar lá na fotinha para vocês verem o córtex. É aquela parte em volta, tá? Os grupos de filamentos de queratina no córtex são mantidos juntos graças às ligações do disulfeto, hidrogênio e ligações salinas. O córtex corresponde a 90% do peso total dos cabelos, que a gente viu ali que realmente é a maior parte do cabelo, né? E é responsável por armazenar a maior parte da umidade dos cabelos, além de alojar os grânulos da melanina que dão a cor natural aos cabelos. Então, o córtex é como se fosse a parte mais importante, né? No sentido de ter esse maior peso, então realmente a maior parte do cabelo, reter essa umidade do cabelo e alojar a melanina que vai dar essa coloração. E a cutícula é aquela parte externa. Ela é formada por células finas, claras, cornificadas. Lembra cornificado? Já não tem o quê? Lembra da camada córnea? Que são células anucleadas, já não tem mais núcleos. São comparadas às escamas. Então, se você pega uma cutícula lá no microscópio óptico, você vê como se fosse assim, ó, uma em cima da outra, né? Tudo que eu li fala escama, fala parecendo tijolinho, né? Um em cima do outro, assim, tipo, parecendo tijolinho. Tijolinho não, telhado, perdão. Né? Aqui é o telhadinho, um em cima do outro, um sobreposto.
A cutícula envolve esse córtex, então é aquela parte externa ali do córtex, e também reflete a luz que dá ao cabelo aparência saudável. Então, é a cutícula que a gente vê e fala, nossa, o cabelo tá brilhante, né? É na cutícula. A cutícula é a parte do cabelo que está sujeita aos danos diários e é onde a maioria dos produtos age. Alguns prometem chegar no córtex, né? Entre um pontinho de exclamação aí. Mas o que realmente a gente vai ver o dano e vai ter essa melhoria, né? Olhando é na cutícula do cabelo. Então, aqui já mostrei, né? Medula interna, parte que envolta o córtex, e a parte de fora, essas camadas, é a cutícula. O folículo piloso apresenta uma bainha radicular dérmica externa, que se continua com o epitélio da epiderme. Então, isso é a bainha radicular dérmica. E a outra bainha é a radicular epidérmica. Então, a dérmica, ela é externa e a epidérmica é interna, que desaparece próxima à desembocadura da glândula sebácea. Então, lá quando está chegando, né, na glândula sebácea, é quando ele está desaparecendo essa bainha. Na profundidade, o folículo dilata-se formando o bulbo piloso. Ocorre uma invaginação da sua área central e ali está localizada a papila conectiva. Nessa região ocorre a fusão da raiz e das bainhas, na matriz. Cada folículo possui a sua glândula sebácea, que secreta seu produto envolvendo o pelo até a superfície cutânea. Eu já falei isso. Quem que é amiguinha ali da glândula do folículo piloso? A glândula sebácea, porque é o mesmo canal, né? Eles estão juntos. A queratinização do pelo e da bainha radicular interna ocorre na zona queratógena, quando o pelo emerge do folículo, ele está inteiramente queratinizado. Então, aquela queratina já está dura. Então, por isso que a gente fala, passar queratina no cabelo vai ficar duro, tá? Porque a queratina tem essa ação mesmo, né? E essa bainha radicular interna, epitelial, né, epiderme, ela possui 3 estratos. A camada de Henle, a camada de Rowley e a cutícula da bainha radicular. Então, aqui, ó, deixa eu deixar aqui em foto. Então, aqui eu consigo ver, ó, cutículo, córtex e a medula. Daí, camada interna da raiz, vamos aqui para baixo. Tecido adiposo, ok. Daí, aqui, ó, a papila dérmica. Então, a papila, que eu já tinha falado. Aqui, os melanócitos. A matriz. Aqui, o córtex. Tecido conjuntivo do folículo. A medula. Tecido conjuntivo do folículo. A medula. A membrana, camada interna e externa da raiz. E aqui está mostrando o bulbo capilar, a raiz, né, do cabelo. E junto com ele tem quem? A glândula sebácea. E aqui na lateral está o músculo eretor do pelo. Então, essa é a anatomia do cabelo. Viu quanta coisa tem o cabelo, né? Isso que eu falei, a pessoa, né, a psicologista que estuda isso, realmente, a pessoa tem que manjar, porque são bastante detalhes. É o tamanho da papila e do bulbo que determina o diâmetro. Então, a gente tem que saber, mas o diâmetro, meu cabelo tá fino, tá ralo, tá o quê? De acordo com o tamanho da papila e do bulbo. A matriz contém as células de germinação do cabelo, que se dividem rapidamente e migram para si, dando a origem à haste do cabelo, do pelo, né? E a bainha da raiz externa. A melanina, que foi transferida dos melanócitos,
encontradas entre as células basais da matriz do cabelo para as células que compõem o eixo do cabelo. Então, lembra que a melanina vai dar pigmentação. Agora está falando isso. A pigmentação do cabelo é determinada pela quantidade de melanina que foi depositada nessa haste em crescimento. Então, a quantidade de melanina que foi depositada na haste, então naquele compridinho ali do pelo. Então, outra fotinho. Cutícula, lembra que a cutícula é aquela camada escamada, né? De escamas. Daí aqui está mostrando os tipos de células, tá? Ortocortical, paracortical e mesocortical. Aqui a epicutícula, tá mais externa. É aqui dentro, né? Vai sair aqui bem dentro o núcleo, as microfibrilas. Daí aqui nessa matriz tem proteínas ricas em enxofre. Ah, agora falando dessas proteínas ricas em enxofre, lá na frente eu vou falar, mas agora eu lembrei. Quando faz alisamento permanente, tipo alisamento, né? Dessas coisas que você muda o teu cabelo, você afeta essa questão aqui, ó, do enxofre. Você deixa buracos ali, como se fosse, e daí fica fácil do cabelo ser quebrado, tá? Por às vezes um rabicó, alguma coisa que você prendendo aí assim, ele já fica quebradiço. Porque esses tratamentos muito químicos, eles afetam essa questão das proteínas do enxofre do cabelo. O que mais que tem aqui? Prof, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Tem vários tipos de cabelo, né? Os cabelos mais grossos e os cabelos mais finos. Quando a pessoa tem o cabelo mais grosso e faz esse tipo de alisamento, existe a quebra, né? Mas ela acaba... Como que eu posso dizer? Menos pior do que o cabelo mais fino. É isso que você quer dizer, não? Mas então, se a pessoa fizer, pode não quebrar, pode... Então, eu acho assim, não é. Uma vez que você faça é uma coisa, entendeu? Uhum. Você vai atuar nessa questão ali do enxofre, você vai deixar esses buracos, vamos dizer assim, eu fiz 10 buracos, né? Só que cada vez que você vai fazendo, você vai abrindo brecha. E esses buracos, ele não se reconstrói. Se reconstrói. Se você fizer tratamento após, que é isso que é o objetivo, né? É você usar, eu vou falar depois, você usar esses produtos anti-agressão mesmo. Por exemplo, o secador é um agressor, né? E você usa aqueles produtos térmicos, sabe? Que é para proteger contra o calor do secador. Então, tem produtos que você usa para fazer antes de uma progressiva, entendeu? Então, com certeza, esses produtos que você usa previamente, já para fazer uma proteção, e os produtos que você usa depois para fazer essa regeneração, claro que ele ajuda, entendeu? Só que a continuidade disso, você pode ver que o cabelo fica mais fino. Entendi. Pode ver, não sei se você faz. Não faço, queria. Então, todas as pessoas que eu conheço, inclusive até meu cabelo sempre foi, de verdade, do jeito que tá, assim. Ele é mais liso aqui na raiz e aqui embaixo, né? Não é que é ondulado, mas ele não é tão liso, né? Ele é um pouquinho mais ondulado. E daí é aquela coisa liso perfeito e tal. E daí vai fazendo, progressivo, vai fazendo, vai fazendo. Quando você vê, você vai pegar, seu cabelo tá bem mais fino. Entendeu? Eu sempre fiz, mas mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Sempre fazia tipo de 4 em 4 meses, certinho. E eu percebi bem, assim, que meu cabelo tá muito mais grosso, tá parecendo quase um arame. Então, viu? E você vai ver ali o tempo de crescimento é mais ou menos de
de 2 a 6 anos. Tem autores que falam de 3 a 5, tem autores que falam de 2 a 6, tem autores que falam de 2 a 7. Então, que seja ali uma média de 2 a 6 anos nessa fase de crescimento capilar. Então, pense, tipo 5 anos para você regenerar uma coisa que você destruiu, igual que falar, a gente fazia de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Entendeu? Então, você está destruindo muito mais, menos tempo do que ele está, né? Por mais produto que você use, do que ele está se regenerando. Entendeu? Entendi. Mas vamos embora que tem bastante coisa. Mas podem ir perguntando. Mas é isso aí, Ana. A tua linha de raciocínio tá certa. Então, o ciclo do crescimento. Era agora que eu estava falando. Então, o ser humano possui aproximadamente 100 mil hastes de cabelo no couro cabeludo. É bastante cabelo. Cada um com vários graus de ciclo. Então, uns estão na fase anágena, outros na catágena, outros na telógena. Cada um com fases distintas de crescimento. Este ciclo de vida de uma haste de cabelo dura em média 3,5 anos. Lembra que eu falei? Quase todos os folículos pilosos, eles apresentam atividade cíclica nessas 3 fases distintas. Então, na anágena, na catágena e na telógena. Na anágena, é a fase ativa de crescimento do cabelo. É a maior fase mitótica que está acontecendo, nessa fase anágena. Quando os fios de cabelo pigmentados, eles são gerados e o folículo atinge seu comprimento e volume máximo. Então, quando o cabelo está maravilhoso, né? Olha a duração dessa fase. Tem autores que falam de 2 a 5, esse livro, né, que eu peguei, e tem outros autores. Ah, não, aqui ele está falando isso, acho que é no outro slide, que fala de 2 a 6, tem autores que até trazem 7 anos essa duração, na fase anágena, isso é bastante tempo. E para os cílios, essa duração é de 3 a 4 meses. Então, o cílio também faz esse crescimento ali de 3 a 4 meses. A catágena é o estágio do quê? De repouso. Cresceu, cresceu, cresceu na anágena e agora catágena, fase de repouso. Caracterizado por uma diminuição acentuada na atividade proliferativa e bioquímica do folículo piloso. O pelo para de crescer para iniciar a sua substituição. Muitos sofrem apoptose. O que é apoptose? É a morte celular. Na fase de repouso, as mitoses não ocorrem mais. Então, não está tendo essa mitose, né? Está no repouso. E a matriz involui. Então, ela involui, ela volta. E o bulbo se queratiniza. Então, o que acontece? A anágena está crescendo, crescendo, crescendo. A catágena, ó, já começou a ter aqui, ó, essa regeneração e essa apoptose. Daí a telógena, o que vai acontecer? Cai. Por quê? Porque é empurrado, tá? Começa aqui a crescer essa fase anágena de novo e, ó, new hair. É empurrado esse que cai por um novo cabelo, tá? E assim é um ciclo ad eterno, né? Na fase telógena, então, é nessa última, é o período de involução, quando o epitélio do folículo, ele realmente se desintegra e solta, tá? Subindo, soltando mesmo do couro cabeludo, né? E é expulso pelo outro folículo que está crescendo. Então, o outro meio que está empurrando ele para... Já está morto ali, né? Já tem que sair mesmo. Então, aqui eu trouxe uma outra figura dessas fases, que na verdade é parecida com a outra, só que ela fala diferente. Então, a anágena, que é essa de crescimento, né? Aqui está mostrando a papila. Então, ó, em um couro cabeludo em condições normais e saudáveis dura de 2 a 6 anos. É uma fase longa. A catágena, tá? Fase intermediária, repouso dos ciclos de vida do cabelo. Dura de 1 a 2 semanas. Daí tem um outro quadrinho que o tempo, mais ou menos, 15 a 30 dias. Por isso que eu falei assim, os autores se divergem, né, na data exata
da catágeno, da anágeno, mas é mais ou menos parecido. E a telógena, fase de eliminação desses cabelos mortos, dura de 5 a 6 semanas. Nessa fase, os cabelos maturam para, então, caírem do couro cabeludo, tá? Então, aqui, ó, né? A telógena realmente aqui, ó, caiu mesmo e cresceu um novo fio. Então, aqui Professora, tá... Oi. é por isso que tem muita gente que fala, você fala assim, tô perdendo muito cabelo. É a época, sempre falam isso, né? Então, vocês vão ver ali que tem, né, o tricologista. Eu nunca fiz isso com cliente, né? Mas é o tricologista que ele pede para cliente catar os cabelos de casa, tá? Isso eu nem coloquei nos slides, mas eu já vou explicar para vocês. Colocar em envelopes esses cabelos, em 5 envelopes diferentes para vocês contarem os dias, tá? Então, hoje perdi tanto, guarda no envelope. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Leva os envelopinhos lá pro médico para ele fazer essa análise do cabelo e essa contagem dos fios. Então, olha aqui, ó. A perda diária é de 50 a 100 fios. Tá normal. É bastante, né? Passou disso, é que é preocupante, é patológico. E daí ele fala também que tem algumas doenças do cabelo, né? E ele fala também que tem gente que auto se sabota, sabe? Que em vez de colocar, tipo, o cabelo que eu perdi hoje, no pacotinho de hoje, eu junto o cabelo de ontem, de anteontem, sabe? Junto mais cabelo para dizer, não, mas a minha queda tá caindo muito no meu cabelo. Eu tô juntando 2, 3 dias. Claro que daí são casos que o paciente tem que fazer tratamento psicológico, né? Que a gente já vai ver. Mas acontece. E então, só aqui, ó. Importante também essa distribuição, tá? Daí vai ser bem isso que você falou aí, Amanda. Ó, 85% o fio fica na fase anágena. Claro, né? 2 a 6 anos é tempo essa fase anágena. E 15% na catágena e na telógena. Então, 85% na anágena, você lembra que falou que era 15% nas duas? 1% é na catágena, tá? Então, 1% ele tá nessa fase que ele não tá fazendo nada, né? Que parou, tá na fase de repouso. E 14% tá realmente caindo, fazendo essa substituição. E daqui que eu falei que outro autor traz outros tempos, mas mais ou menos, né? Só para a gente ter uma noção. Então, a nágena de 2 a 7, como eu falei, né? Achei uns de 2 a 5, de 2 a 6, esses traz de 2 a 7. A catágena 14 a 28 dias, então ali 15 dias, né? A no máximo um mês, que fica naquele stand-by. E daí o telógeno que vai cair mesmo, né? O tempo de duração ali 90 dias, tá? Então, tem que ver. Igual você falou, é fase, né, Amanda? Daí 90 dias caindo o cabelo. Ou ali no outro slide dizia de 5 a 6 semanas. Então, 5 a 6 semanas dá 4 semanas um mês, dá um mês e meio. Né? Então, 30 dá 45 dias. Seria a metade desse tempo. Então, a média é isso, entendeu? 45 dias até 90 dias. E a anatomia do couro cabeludo. Então, ela é composto por 5 camadas. Então, agora esse início, gente, é anatomia e tal, é mais chatinho. Daí, depois que falo dos tratamentos. Então, o couro cabeludo é composto por 5 camadas. A pele, né, que é epiderme e derme. O tecido celular subcutâneo e septo fibroso, onde passam as artérias, as veias, os nervos e os linfáticos. O epicrânio, ou a aponeurose epicrânica, que é a estrutura forte localizada entre os músculos, no frontal, e o occipital, né, no pescoço. A subepicrânia, lâmina subaponeurótica. O pericrânio, que é o periósteo do osso do crânio. Então, composto por essas 5 camadas. Então, aqui eu achei legal, porque para mostrar aí para vocês, né?
Então, aqui essas camadas internas, mas veja lá, ó. Então, lá fora tá o couro cabeludo, daí vem o periósteo, daí vem o osso, a dura mater, aracnoide, a pia mater e o cérebro. Tá? Ficou, achei legal, ficou essas camadas mostrou. E quem que irriga esse couro cabeludo? Então, ele é irrigado pela artéria carótida externa e seus ramos, que são a artéria temporal superficial, que é a frontal e a parietal junto, a artéria retroauricular,